Vamos colocar na tela a tabela de jogos do fim de semana do Campeonato Mineiro para a gente entender como as nossas equipes vão se comportar. Já já vamos falar do Atlético, teve um problema de logística para chegar a Pouso Alegre. Já era para ter chegado, ainda não chegou. O Atlético vai enfrentar o Pouso Alegre na abertura da rodada do Campeonato Mineiro neste sábado, à tarde, às 4h30. Já já a gente fala de lista de relacionados. 4h30 no Manduzão, em Pouso Alegre. Às 6h tem Democrata em Norte. O jogo vai ser no estádio Mamudão, lá em Valadares. Às 6h30 tem Atlético e Uberlândia, lá em São João del Rei, Arena Sicredi. 6h30 também no Indepa tem América e o RT. No domingo, às 11h, tem Itabirito e Tombense. E no domingo, às 8h, tem um Cruzeiro titular, hein? Contra o Betim, lá na Arena Veracruz. Classificação na tela, pra gente ver como começa a sexta rodada. Lembrando, hein? Rodadas 6, 7 e 8. 9 pontos em disputa para definição dos classificados no Campeonato Mineiro. Grupo A começa essa rodada 6 com a URT com 4 pontos de vantagem para Democrata e Atlético. Democrata está em vantagem porque tem uma vitória a mais que o Galo. Por isso a Pantera é a segunda colocada e o Galo é o terceiro. O Uberlândia tem 3 pontos e luta contra o rebaixamento. O grupo B, América liderando com 2 de vantagem para o Pouso Alegre, 3 de vantagem para o Betim. E o Tombense na 4ª posição com 5. Tombense ainda sonha, tá? Muito claramente, inclusive. Sim, sim. Sonha bem claramente o Tombense pensando numa classificação. Do outro lado, no grupo C, Norte começa como líder, 8 pontos. Amanhã o Cruzeiro vai saber já se ele chega na rodada para jogar em Betim com condição de ser líder. O Norte que pega o Democrata. Pega o Democrata. Fora de casa. É um jogo difícil. Sim. Um jogo difícil Jogo lá no complicado. Mamudão. Mas amanhã o Cruzeiro já vai saber se ele tem condição de assumir liderança nessa rodada ou não. O Cruzeiro tem 6 pontos. O Atlético tem 5 e o Itabirito tem 4. Essa é a classificação do Campeonato Mineiro. Galo vai abrir a rodada. Vamos colocar na tela lista de relacionados do Atlético para esse jogo contra a equipe do Pouso Alegre amanhã, 4h30, no estádio Manduzão. Aí nós vamos fazer um comparativo com os titulares que jogaram contra o Palmeiras. Goleiros, Delfim, Everson e Pedro Cobra. Everson, goleiro titular, tá ali. Laterais, Preciado, Pacini, Natanael e Luiz Gustavo. Preciado é a novidade, daqui a pouquinho a gente fala de voltas do DM. Preciado não foi titular, jogou o Franco, que também tá ali no meio campo. E o Lodge foi o titular da esquerda, não vai para esse jogo. Então, dos titulares, a primeira ausência, Renan Lodge. Na zaga, Ivan Roman, tá de volta o Roman. Juan, Samuel, Vitão e Vitor Hugo. Samuel e Vitão, garotos. Vitor Hugo tá ali com o Juan, provavelmente a dupla de zaga titular. O Roman tá presente também, tá de volta. Alonso, que foi titular contra o Palmeiras, não tá ali. Segundo desfalque. Meio-campistas, Alexander, Cissé, Franco, Igor Gomes, Índio, Reinier, Scarpa e Vitor Hugo. Do meio-campo titular, Maicon não tá ali. Terceiro. Bernard não tá ali. Quarto desfalque. É isso de meio-campistas. E os atacantes, Alaminda, Cauã Soares, Coelho e Murilo. Não estão ali Dudu e Hulk. Quinto e sexto. São 6 ausências no comparativo com o time que jogou este duelo contra a equipe do Palmeiras, pensando na equipe titular, né? São ausências importantes. Nós podemos dizer que será um Atlético misto em Pouso Alegre contra o Pousão. Um misto quente, né? Misto quente. Quente, porque acredito ali... Não joga o Dudu, joga o Coelho. Exatamente. Não joga o Hulk, tenho dúvida. Eu, de verdade, acho que vai ser o Cauã Soares. Eu colocaria pra jogar. E o Alaminda no lugar do Bernard ali pelo lado. Precisa estrear o Minda, né? Exatamente. O meio-campo eu colocaria Vitor Hugo ou Scarpa, Franco e Igor Gomes. Dá pra jogar o Scarpa de Bernard, dá pra jogar... O Scarpa no lugar do Vitor Hugo como meia. Pode descansar o Vitor Hugo, sequência de 3 jogos titular. E aí você, na lateral, acho que o Natanael vai ganhar um pouquinho de minutos. Acho que o Preciado pode entrar ali no segundo tempo. Tem que ver a questão física dele. Volante você pode descansar o Franco, botar o Alexander. Exatamente. Então, assim, é um misto quente. Acho que, assim, o Atlético tem total condição de chegar lá em Pouso Alegre e trazer os 3 pontos. E bem aí nessa classificação, assim, uma virada de chave aí nessa classificação do Campeonato Mineiro. E, assim, eu gostei, assim, de verdade dessa relação de jogadores. Eu acho que o Atlético tá indo bem no campeonato, gerindo bem aí esse Campeonato Mineiro. Vamos colocar a informação do departamento médico, nesse contexto que destacamos aí de Preciado e Ivan Roman.
Lembrando, o Román estava com aquele problema na mão lá da seleção chilena, da outra data FIFA, né? Que gerou até polêmica, né? Os caras soltaram a nota lá falando que o Román ia voltar porque tinha que passar por cirurgia. Voltou, jogou o clássico, Exato. terminou o ano. E assim, eu gosto muito do Ivan Román. Eu acho necessita de evolução, mas normal, eu acho né? Bom zagueiro, de verdade, assim. Só que é jovem ainda. Eu acho que falta um pouquinho mais de uma questão física ali nele. Joga mais também, né? Exato. Precisa de mais rodagem, mas gosto e o retorno dele é importante, assim, pro Atlético, que o Atlético, a zaga do Atlético, assim, eu acho que, para mim, é o ponto ainda delicado ainda desse time do Sampaoli. Só a gente vê o que foi o jogo contra o Palmeiras, principalmente o segundo gol. O segundo gol do Palmeiras, assim, para mim, a zaga do Atlético dorme total no lance e acaba culminando no gol do Vitor Roque. Então, assim, gosto dessa volta do Ivan Román. E o Preciado é aquele caso, né? A gente quer ver mais dele, porque é um jogador que eu acho que vai ser muito interessante pro Atlético na sequência da temporada. O Preciado de volta não teve uma lesão, né? Acho que era algo que ele até já carregava anteriormente, mas está à disposição para esse fim de semana, para esse Atlético e Pouso Alegre. Vejamos qual será a formação titular do Atlético, mas certamente um misto quente para esse desafio lá em Pouso Alegre. Eu falei do problema que o Atlético teve quanto ao embarque, né? Nosso Cláudio Rezende está acompanhando de perto a informação e já trazia para a gente aqui nos nossos grupos. Pode voltar para a gente aqui. O Atlético informou que, por conta das condições climáticas no sul de Minas, o voo que ia pousar em Varginha, e aí de lá de Varginha aí para Pouso Alegre, né? O voo precisou voltar para Confins. Então, dessa maneira, o Atlético teve que recalcular a parada, então vai para Viracopos, já está indo inclusive, tem a chegada prevista às 6 horas lá em Campinas, de lá vai pegar o busão e vai para Pouso Alegre para esse desafio contra o Pousão. Ô Edu, há pouco nós falamos da lista de relacionados, do time que jogou no meio de semana contra o Palmeiras, são 6 diferenças, 6 atletas que não vão, né? Não vão para essa viagem. O Alonso não vai, o Lodge também, o Maicon, o Bernard, Dudu e Hulk. Mas é um time, um mistão quente, provavelmente, que o Sampaoli vai mandar a campo contra o Pouso Alegre. É um elenco forte, cara. Tem muito jogador bom aí. Se o Atlético quiser, monta um time forte, melhor do que o Pouso Alegre. Pelos relacionados, o Atlético é favorito. E tem uma turma aí que precisa jogar, cara. Precisa de minutos. E, inclusive, tem jogador que, para muito torcedor, deveria ser titular. Alexander, Scarpa, tem condição para isso. E precisam de mais minutos na temporada. Outros ainda não estrearam. O Minda, o Cassierra, por exemplo, que podem ter oportunidade, mas eu não podia deixar, né, Cirilo, dizer que agora em Campinas o Atlético terá um Pouso Alegre. Se tiver teto em Campinas também. Meu Deus do céu. O rei dos trocadilhos. Eu não podia deixar passar. Eu vim correndo só para não perder. Você veio para isso. Você estava aguardando essa informação. Lá em Viracopos, o Galo terá um Pouso Alegre. Tá ok, Edu. É isso aí. O que você espera do jogo, Edu? Assim, e nós, há pouco nós trouxemos as classificações. Vamos colocar a classificação de novo do Mineiro na tela para a gente conversar sobre como começa essa rodada para Atlético e Cruzeiro. Pode ser a classificação. A tabela está aí, né? Com o Betim Cruzeiro no domingo à noite e o Atlético abrindo a rodada. As classificações que começam a rodada são essas aí. Amanhã, Edu, conversava com o Rafa, o Cruzeiro já vai saber se ele vai ter condição de ser líder ou não ao término dessa rodada. O Atlético não tem condição de ser líder, mas já vai saber, por exemplo, se o Democrata tropeçou justamente contra o Norte, que enfrenta o Cruzeiro, né? Então, que enfrenta o Cruzeiro na disputa de chave. Nós vamos ter um Democrata e Norte. E vamos ter esse duelo do Atlético com a equipe do Pouso Alegre. São confrontos que acabam se misturando nessa reta final, faltando 3 jogos para terminar. É um Cruzeiro com força, pelo que está dizendo o Tite, máxima. É um Atlético com time misto, fazendo um comparativo do momento em que as equipes estão vivendo nesse momento e dos jogos do fim de semana. O que você espera de Atlético e Cruzeiro em campo no Campeonato Estadual nessa sexta rodada? Cara, há 6 dias... era tudo o contrário. Né? Absolutamente. Cruzeiro favorito no Clássico, Atlético pressionado, correndo risco de ficar fora das semifinais, e o Cruzeiro tendo tudo para ter um grande início de Campeonato Brasileiro, o Atlético, torcedor apavorado de enfrentar o Palmeiras, tendo um Clássico pela frente. De repente, 6 dias depois, o Atlético venceu o Clássico, fez um grande jogo contra o Palmeiras, o Cruzeiro tomou de 4 Botafogo, o Cruzeiro se viu complicado no grupo, o Atlético segue complicado. A mesma coisa que eu falei pro Cruzeiro, não cabe ao Galo tratar o Campeonato Estadual como a Libertadores da América, a Champions League. Então o Atlético segue o plano. Jogadores com idade mais avançada, jogadores com mais minutos ficam aqui.
outros atletas que precisam de minutos, viajam a Pouso Alegre, diante de um dos bons times do interior, que é o Pousão. Não vai ter vida fácil, o Galo, ainda mais na casa do adversário, mas não pode mudar o plano. E o plano é esse, dar minutos a alguns jogadores, estrear outros, descansar parte do elenco. E é uma fase do campeonato em que você não pode tropeçar mais e que você começa a ter que torcer para outros times tropeçarem. E Atlético e América podem trocar figurinhas, né? O Atlético vencendo o Pouso Alegre e o América ganhando, o América dá um salto enorme para ser o primeiro geral e para uma classificação. E o América vencendo o RT segura o líder do grupo do Atlético e pode fazer com que o Atlético encoste de vez na URT, que na última rodada ainda tem um Cruzeiro. E na última rodada a gente pode ter o Norte jogando, se eu não estiver enganado, contra o América, não é? O América. O América já classificado pegando um Norte. E se o Norte ganha do América, ele pode tirar o Cruzeiro. Aí é o América agir com inteligência, né? Isso pode acontecer na última rodada. Como também pode acontecer, a depender das duas próximas do Cruzeiro, ele chegar classificado na última rodada e pegar o RT. E aí ser inteligente e perder do RT e eliminar o Atlético de uma semifinal. Então tem muita coisa a acontecer. O regulamento ele é estranho, mas ele traz muita emoção ao campeonato porque não há confronto direto. Fato é que eu acho que eu estou preocupado com a forma com a qual o Cruzeiro vai encarar essa rodada. Eu acho que o Atlético está correto em seguir o planejamento e o América, sim, tem que tratar o Campeonato Mineiro como prioridade total, porque é a única competição que está disputando. Exatamente. Esse é o desenho perfeito. E assim, não adianta nada o Cruzeiro, como o Panzi disse, tratar o Campeonato Mineiro como uma Champions. Porque vai chegar em março, na hora de dividir Campeonato Brasileiro com Libertadores da América, onde o Cruzeiro vai precisar ter perna, vai precisar ter um elenco bem ajustado, um elenco bem fisicamente, e aí gastou tudo porque precisava classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro. Eu entendo que o Cruzeiro passa aí uma certa seca com relação ao estadual, mas eu acho que o estadual, assim, de verdade, a prioridade tem que ser a mínima possível, de verdade, porque o Cruzeiro hoje, nessa temporada, ele tem muita coisa maior para brigar e eu acho que faz parte desse planejamento tratar esse estadual de uma forma mais tranquila, mas a temporada já iniciou com aquela loucura, né? O mês de janeiro não acaba nunca e vem trazendo sempre aí essas questões do futebol, sempre aquela pressão extra em relação ao resultado.